Boa noite, gente. Vamos ver aqui. Carlinha, Bia, boa noite, gente. Tudo bem? Carla, que saudade de você. E a minha câmera do Marcos Paulo, boa noite. Minha câmera no YouTube, acho que não tá funcionando. Vamos ver. Mas estava. Tudo bem, gente? Ei, Ellen. Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que eu tô. Como que tá? Se tá tudo certo. Gente, eu só tô olhando aqui no YouTube pra ver se tá indo tudo bem aqui, mas tá aqui. Ok. Vou esperar um pouquinho, porque tá programado ali. Vamos ver se vai lá pro YouTube. Senão a gente faz aqui mesmo. Vamos ver. Tudo bem, gente? Ah, que legal. Boa noite, Carlos. Que bom, Bia. É isso aí, gente. Vamos convidar mais pessoas. Ei, Tayene, boa noite. Vamos convidar mais pessoas para participar, para assistir as nossas lives aí. E quanto mais pessoas da família, né? Eu sempre falo isso, mais a gente consegue mudar, melhorar as nossas convivências, melhorar os nossos relacionamentos, porque a gente começa a falar a mesma língua, né? Então, começa a estudar junto, aprender junto, evoluir junto, fazer as mudanças, as transformações junto, né? Então, a gente não vai muito na contramão. Então, que bom, então que a Bia já tá aí colocando mais gente, chamando Carlos, fazendo seus convites. Então, convida o pessoal, gente, pra gente poder para participar da live. Deixa eu ver se tem aqui. Tudo bem? A Ellen, boa noite. A Tayene. Aqui eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver chave. Aqui. Ctrl V. Vamos redefinir. Bom, então, gente, Ju, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre influência e sobre dominância, né? E o título da live hoje é Não Domine, Influencie. Então, eu resolvi falar sobre isso e decidi pelo tema, porque algumas coisas aconteceram durante a semana e na empresa que eu trabalho, e isso foi bem legal porque me despertou para esse tema, a importância da gente não querer dominar as pessoas, dominar as coisas, dominar situações. E isso serve muito para mim, porque é uma coisa que eu sempre tentei fazer, de certa forma. E a gente faz isso naturalmente. Todos nós queremos defender a nossa visão, o nosso posicionamento, a nossa maneira de enxergar, de ver, né? Colocar a nossa opinião ali em cada situação. E só que as coisas não são assim. Você não consegue dominar tudo e muito menos dominar pessoas. Então, a gente vai falar sobre isso,
Porque a gente só tem o controle sobre nós mesmos. A gente não tem controle sobre situações, sobre nada que é externo a nós. Sobre situações, sobre pessoas, sobre coisas. Então, é importantíssimo a gente entender isso, porque, na verdade, gente, qual que é a minha, né, o meu grande propósito? É mudança de comportamento. A gente só consegue fazer as nossas mudanças, a gente só consegue se transformar, evoluir, né? E ter a vida que a gente deseja em todos os sentidos, em todos os aspectos, se a gente tiver mudança de comportamento. Toda mudança de comportamento leva a uma transformação. Então, a gente treinar os nossos comportamentos é importantíssimo. E os nossos comportamentos são treináveis, nossas habilidades são treináveis. Da mesma forma que nós fomos programados de uma certa maneira, a gente pode se reprogramar. Isso é possível. E antes que eu me esqueça, gente, semana que vem tem o workshop da Lei da Atração, que eu vou fazer na segunda, terça e quarta, às 20 horas, pelo YouTube. Tá? Então tem workshop que eu vou fazer lá sobre a lei da atração. Eu mudo a minha vida. Como você consegue mudar a sua vida usando a lei da atração e as outras leis naturais que estão vinculadas a ela. Tá? Não tem como a gente falar de lei da atração sem falar da lei do sacrifício, sem falar da lei do pensamento, sem falar da lei do perdão, da lei da gratidão. Né? Então são todas as leis universais, elas estão interligadas. E para a gente conquistar tudo que a gente deseja, a gente precisa respeitar e entender essas leis, né? Que é a lei que rege todo o universo. Então, semana que vem eu tô esperando vocês e todos os convidados de vocês. Para participar, vocês vão se inscrever lá pelo meu site. Beber minha água aqui. Lá pelo meu site, jaquelinefan.com, e se inscreve lá para a live, vocês vão receber e-mail e eu vou mandar o link para vocês para participar, ok? Então vamos lá? Vamos entrar no assunto que eu queria começar falando uma frase de um psiquiatra lá no início, da Idade Moderna, que ele começou a estudar os comportamentos e as personalidades humanas. E ele dividiu, caracterizou, né, em 4 tipos de personalidade. A gente até falou sobre elas na live sobre comportamento, sobre identidade comportamental. Então, Carl Jung, ele falou a seguinte frase, e é importantíssimo a gente guardar essa frase: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre outra alma humana. Ou seja, nós somos seres humanos, nós somos diferentes, temos características diferentes, temos personalidades diferentes, né? Nós temos valores diferentes, princípios diferentes. Então, conhecimentos, crenças diferentes. Nós fomos criados e programados de forma diferente. A nossa mente é uma programação mental. Isso eu falo para vocês toda live. Então, a gente tem que entender que quando você lida com pessoas, né, existe uma alma humana ali, né? Você, apesar de eu falar assim, você não consegue mudar coisas, você não consegue mudar situações. Mas quando a gente fala de pessoas, é ainda mais delicado, né? A gente tem que saber respeitar as outras pessoas, respeitar a individualidade de cada um e entender, né, sem julgamentos. Quando a gente deixa o julgamento de lado, quando você não julga, você pode até entender características das pessoas,
mas quando você não julga, você consegue enxergar muito mais do que aquela pessoa tem, né? Do que ela tem, do que ela tá passando para você. Então é importante a gente lembrar que a gente está lidando com seres humanos diferentes, com características diferentes, tá? E o que nós vamos falar aqui hoje? Hoje nós vamos falar de recursos e interferências. O que nós temos de recurso de interferência? Nós vamos falar sobre gatilhos emocionais, vamos falar sobre livre-arbítrio, vamos falar sobre como aprender, né, entender como a gente influencia e não domina os outros. E ainda eu vou dar uma sugestão de um exercício para vocês fazerem para entender um pouco mais sobre vocês, né? Sobre a personalidade, como que vocês estão nessa questão de dominar e influenciar. E a grande questão é a seguinte: a gente muitas vezes a gente não quer perder, né, numa conversa, numa situação. E quantas vezes você já tentou ganhar, né, ou ter razão num diálogo, numa conversa? E por que isso? Então, cada um quer defender o seu ponto de vista, quer defender as suas crenças, quer defender aquilo que ela acredita como verdade. E quando a gente leva isso para o lado, quando a gente fica muito egocêntrico, quando isso toca muito o nosso ego, a gente esquece que tem uma outra alma humana ali, né? E muitas vezes as pessoas ofendem, as pessoas machucam os outros por tentar dominar. E essa dominância, né, vira realmente, Marcos Paulo, uma competição. É uma competição seguinte: eu sei, aí o outro fala, a minha opinião é essa, eu acredito sobre isso, e eu tô falando para vocês aqui, tô lembrando que a gente tem várias discussões, no bom sentido, aqui em casa, e eu percebo que muitas vezes eu tento convencer e fico um pouco brava mesmo, né? Não é, Marcos Paulo? Eu fico brava às vezes e tento colocar e achar que o meu ponto de vista é que é o certo. Não tem certo, não tem errado. Ele é certo para mim, mas o que a pessoa acredita sobre aquilo, né? A gente tá, eu comentei aqui, Fábio, que a escolha desse tema essa semana foi exatamente por situações que a gente tá vivendo na empresa, né? Então eu despertei para esse tema de como como que é importante você não tentar dominar situações, mas você fazer as pessoas entenderem e influenciá-las. E quando eu falo influenciar, não é ser igual a você, é despertar nelas um outro ponto de vista, para que elas enxerguem de uma maneira mais abrangente, né? Enxergue de um outro ângulo. E o que faz a gente, às vezes, muitas vezes a gente acaba entrando naquele jogo do ganha-ganha, né? Então, eu tento ganhar a pessoa tenta ganhar, eu tento ganhar e ela tenta ganhar, e a gente fica naquela discussão e não vai a lugar nenhum. E quando uma pessoa entende, aí acaba o jogo. Existe uma das leis do universo, a lei da não resistência. A lei da não resistência, ela diz o seguinte: quanto mais você resiste, mais poder você dá a outra coisa. Então, essa não resistência, por exemplo, você entra uma luta, duas pessoas estão brigando. Se uma decide parar de brigar, como é que a outra vai brigar? São duas pessoas lutando, luta física. Se uma decide parar, né? Aí você fala assim, vai tomar muito na cara. Vai, mas e aí? Acabou acaba a luta, né? E assim é a nossa vida. Quando a gente para com esse jogo de ganha-ganha, a outra pessoa não vai ter. A lei da não resistência é isso, né? E foi exatamente isso, né? Quando Jesus Cristo falou: se alguém te bater de um lado, dê o outro lado da face. E as pessoas acham que então eu vou ficar apanhando. Não, é para acabar. Porque se você for bater também, se você revidar, se você se vingar,
aquilo não vai parar. E é exatamente isso, quando a gente tenta dominar a situação, um fala e o outro argumenta, o outro argumenta em cima daquilo, argumenta. Ah, então não tem que ter discussão? Tem. Se for saudável, tem. Mas a gente tem que aprender a respeitar o ponto de vista do outro. E quando a gente entende que tem uma outra alma humana, que as pessoas são diferentes, que existem pessoas diferentes, né? Aí tudo fica mais fácil. A gente consegue entender a situação, influenciar a pessoa sem tentar dominá-la, que são coisas diferentes, tá? Só que ninguém muda ninguém. Você só consegue mudar você mesmo, porque tudo começa e termina em você. Essa frase tem que ficar fixa na nossa mente. Tudo começa e termina em mim. Da mesma forma, o que eu dou é o que eu recebo. O que eu dou é o que eu recebo. Aquilo que eu faço pelo outro é o que eu vou ter de volta. Uma discussão saudável, talvez escutar seja mais importante que falar. Sim, escutar é importante. A gente pode até falar, né? Pode, não deve falar, expor seu ponto de vista. Mas o convencimento, muitas vezes, a gente tenta convencer com palavras. E quando eu falo, quando a gente muda, tudo começa e termina em mim. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Tudo muda, as pessoas mudam, né? Porque uma coisa é fato, a gente acha, pensa nas pessoas que convivem com você, as pessoas que são suas amigas, as pessoas que você tem um relacionamento mais estreito, que convivem no seu dia a dia. Já ouviram uma frase que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Né? Mas pensa nas pessoas que você tem um bom relacionamento, aquelas que você gosta de se relacionar, que você tá sempre junto, que são os seus amigos ali essas pessoas são o reflexo de quem você é. Essas pessoas, a sua vida, né? Por que elas são um reflexo de quem você é? Porque você não consegue conviver com pessoas que não falam a mesma língua que você, que não tem o mesmo tipo de pensamento que você. E se você está fazendo isso, você está você está perdendo qualidade de vida. Né? Você não fica feliz, você não se sente realizado. Então essas pessoas com quem você convive são o reflexo de quem você é, daquilo que você pensa. Se você não está satisfeito com a maneira que essas pessoas agem, com o que elas pensam, com o que elas fazem, se afaste delas e comece a conviver com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que pensam da mesma forma que você. E é assim que a gente evolui. E quando eu aprendi isso fez todo sentido na minha vida e a minha vida mudou completamente. Os meus relacionamentos, a minha vida dentro da minha casa, a minha convivência com outras pessoas e até comigo mesmo, o meu bem-estar melhorou demais. Então quando você muda, quando a gente entende que o problema é que eu que controlo a situação, qual é a situação que eu tenho controle e o que eu posso mudar? A minha, só a minha. Eu não consigo mudar a do meu filho, eu não consigo mudar do meu marido, eu não consigo mudar da minha irmã, eu não consigo mudar da minha mãe, eu não consigo mudar do meu pai, eu consigo mudar a minha. E as outras pessoas, né, que convivem comigo, e assim como eu convivo com elas, então cada um vai doando aquilo que tem de melhor e a gente vai, isso é o magnetismo. A gente vai criando esse elo e as pessoas vão percebendo a mudança e elas vão mudando também. O que elas perceberem que está fazendo bem para elas, elas vão absorver. E você não precisa falar, você não precisa dominar e nem tentar convencer com palavras. São as suas atitudes, são os seus comportamentos. Por isso que eu falei no início,
Mudança de comportamento é que faz a gente evoluir, é que faz a gente mudar. E a gente aprende isso todos os dias, gente. Não adianta falar, eu já mudei, a minha vida é outra, então agora tá tudo bem. Não, a mudança, ela é constante, a transformação, ela é constante, é todo dia, é hoje, amanhã, depois e todos os dias, né? A Ellen colocou aqui, quando mudamos, conseguimos notar mudanças no próximo. Sim, principalmente com as pessoas que você mais convive. Se você muda no seu trabalho, você percebe a mudança das pessoas. Isso tanto para o lado bom, né, para aquilo que você quer, quanto para o que você não quer. Porque se você se torna uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, uma pessoa egoísta, uma pessoa ciumenta, esse tipo de transformação também vai fazer as pessoas mudarem daquela maneira. Vocês já perceberam um casal que muito ciumento, de repente um não era ciumento, e aí o outro, né, vamos simular aqui, a mulher, o homem não é ciumento, mas a mulher tem um ciúme doentio, e aquilo vai contagiando. Então ela tem ciúme, demonstra esse ciúme, né? E começa brigas por causa de ciúme, e aí ele começa a enxergar nela aquilo que ela estava vendo nele. E aí ele passa a ser uma pessoa ciumenta também, talvez até para resistir, né? Para criar esse jogo de ganha-ganha do ciúme que ela tem. E isso se torna um relacionamento doentio, um relacionamento totalmente fora de amor, deixa de ter, né, esse amor, esse respeito, né, desarmônico. É isso aí, hoje eu tenho plateia aqui, gente, hoje tá legal aqui. Então, e ao contrário, a mesma coisa. Se um tem ciúme e o outro passa a demonstrar que esse ciúme não leva a nada e ele não demonstra ciúme, aos poucos a outra pessoa vai percebendo que o ciúme não tá levando a nada, que não faz sentido aquele ciúme que ela tem. Porque a outra demonstrou, né, que não é isso que faz o relacionamento se tornar saudável. Então esse é o jogo do domínio, do controle, né? E a gente acha que a gente controla as pessoas dessa forma e não controla, tá? Então, gente, o que a gente tem que fazer para influenciar as outras pessoas? Mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Conversar, são diálogos saudáveis, né? Expõe o seu ponto de vista, mas não tenta convencer o outro que você tá certo. Isso não vai levar a mudança da outra pessoa. A gente não muda ninguém. A pessoa escolhe mudar. Eu escolho que eu vou mudar. Porque nós temos o quê? Livre arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. E não adianta eu querer mudar o outro se ele não quiser mudar. Tá? E o que nós temos nisso tudo, né? O que nós temos para ajudar a gente nessa caminhada, nessa jornada, nessa nossa transformação e a gente entender que não é dominar, é influenciar as pessoas. Todos nós temos recursos e interferências. O que são recursos e interferências? E aí a gente utiliza muito no coaching, no coaching, trabalhar esses recursos e interferências nas pessoas. Né? Isso é fantástico. As pessoas que já fizeram e estão fazendo o processo de coaching comigo, quando fazem essa ferramenta, descobrem que tem recursos que nem imaginavam ter. Né? E que como é fácil você conseguir mudar e transformar as suas interferências em recursos. E o que são os nossos recursos? Todas as habilidades, todos os valores que a gente tem, né? Tudo que a gente tem que é favorável, que faz com que a gente caminhe na direção daquilo que a gente deseja. Todos nós temos algo em potencial para desenvolver.
Todos nós temos qualidades, habilidades, características, valores, princípios que levam a gente a um desenvolvimento e uma evolução pessoal. Todos nós temos. Esses são os nossos recursos. Aliás, existe, né? Eu tô falando de recurso. Existe uma lei no universo, uma das leis é a lei dos recursos. Só existe recurso no universo. E quando a gente entende que todos esses recursos, que o universo é cheio de abundância de recurso, a gente consegue captar isso e utilizar esses recursos na nossa vida. Mas isso é um assunto para uma outra live, para um outro workshop. Então, os recursos, né, que a gente tem, o que a gente tem que fazer com esses recursos? Potencializar isso. Quando a gente toma consciência daquilo que a gente tem de bom e que está favorecendo a nossa caminhada, a gente tem que potencializar isso. Isso no processo de coaching, quando a gente trabalha essa ferramenta, né, que é a ferramenta certa na hora certa, que o Marcos Paulo colocou aqui, a gente faz a pessoa enxergar e ela perceber que ela tem muita coisa boa que ela pode trabalhar e que pode favorecê-la nessa caminhada, naquele objetivo que ela quer alcançar. E as nossas interferências? O que são as nossas interferências? As nossas interferências são os obstáculos, são as nossas dificuldades, os nossos bloqueios e os nossos medos. E o que a gente faz com esses recursos e essas interferências? Os recursos a gente potencializa, as interferências a gente minimiza ou a gente tenta transformá-las em recurso. A partir do momento que você tem consciência das suas interferências, você consegue mudar e transformá-las em recursos ou minimizá-las para que elas não interfiram mais na sua caminhada. Tá? E por que eu tô falando isso? Quando você tá nesse jogo de ganha-ganha e tenta dominar coisas, situações e pessoas, isso é um recurso que a gente pode usar, que é o de entender os recursos e as interferências dos outros. Quando você entende os seus, você consegue enxergar no outro, né? E a gente usa como a gente agir diante desses obstáculos, como a gente deve agir diante de uma situação, numa discussão que eu estou tentando dominar, que eu estou tentando controlar, numa situação que eu quero ter controle, que eu quero que seja do jeito que eu acredito que tem que ser. E aí, o que a gente faz? A gente vai mudar o nosso comportamento. E essa mudança de comportamento, ela vai levar a gente a entender um pouco dos nossos gatilhos emocionais. Como é que eu utilizo esses recursos? Todos nós, e gatilhos emocionais são recursos que a gente tem para fazer a nossa transformação. O que são gatilhos emocionais? Vamos lá. Algumas pessoas, né, alimentam situações. Algumas pessoas alimentam emoções que elas têm. Tem gente que adora ficar triste. Tem gente que detesta tristeza, que só se sente bem. Claro, as pessoas só se sentem bem alegres, mas a pessoa só se sente bem na companhia de outras pessoas. E isso é um gatilho emocional. O que você faz? Todos nós temos esses gatilhos, gente. E a gente inconscientemente, a gente aciona esses gatilhos, porque eles estão programados na nossa mente. E aí, mais uma vez, como nós somos uma programação mental e a gente às vezes não tem consciência disso, a gente busca esses gatilhos emocionais. Já perceberam que às vezes, quando você recebe uma notícia desagradável, você começa a pensar em outras coisas ruins, em outras coisas tristes, aí você busca relação com outras situações
que são desagradáveis? Quando você recebe uma notícia de alguém que não tá legal, você fala assim, pois é. E agora então, com essa pandemia, a gente recebe uma notícia e fala, ah, mas e fulano também? E aí, se você perceber como que você muda a sua fisiologia e como você muda a sua expressão, isso na programação neurolinguística a gente aprende a identificar isso nas pessoas. E nós, quando acionamos o gatilho de tristeza, você baixa o olho, você olha mais para baixo, o seu ombro fica mais para baixo, né? Você começa a falar de forma mais pausada, a sua respiração fica mais calma. E o contrário, a mesma coisa, né? Quando você está alegre, você fica mais ofegante, você abre o seu peito, você abre seus ombros quando você está feliz, você arregala mais seus olhos, você sorri mais. Isso são gatilhos emocionais. E aí você fala assim, sabe quem usa muito isso? Ator usa muito isso, os gatilhos emocionais, né? Então, quando eu quero ficar triste, eu busco lembranças tristes. Se eu quero alimentar uma tristeza, eu busco lembranças tristes, né? E o contrário, a mesma coisa. E aí, se você quiser chorar agora, você chora, né? Você consegue buscar isso dentro de você e você vai perceber o que faz, o que alimenta aquela emoção. E isso é um recurso que a gente tem. E aí eu tô falando isso porque como que você influencia uma pessoa? Através dos seus gatilhos emocionais. Você pode buscar, se você souber identificar, você pode buscar isso na pessoa. Como é que você coloca uma pessoa pra cima? Você já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, fulano, eu conversei com ela e ela é super alta astral, super... Porque ela busca isso em você, né? Ela traz isso. Você vai buscar isso lá na sua memória, na sua emoção, na sua, né, na sua sensibilidade. É isso aí, sensibilizar a outra pessoa. E esses estados emocionais, a gente consegue, quando você tem percepção dos seus comportamentos, das suas atitudes, você pode acionar esses gatilhos emocionais, que são estados emocionais, para que você fique num estado emocional melhor. E isso vai facilitar você influenciar outra pessoa. Já perceberam? Se você sabe aquela quando tem duas pessoas que passam pela rua, a outra fala assim: você cumprimentou fulano? Não, não cumprimentei porque ela também não me cumprimentou. Então, se o outro não sorriu para você, você não sorri para ele, né? Isso também é um jogo de ganha-ganha. Eu conheço pessoas assim: não me cumprimentou, eu não cumprimento. Mas não falou comigo, eu também não vou falar. Não fez isso pra mim, eu também não vou fazer. E aí, quem começa? E se você passar por uma pessoa, experimenta fazer isso, passar pela rua e dar um sorriso pra uma pessoa que você não conhece, ela vai sorrir pra você, né? Se ela não sorrir pra você, é porque ela tá com algum problema. Mas você aciona esse gatilho na outra pessoa, né? E esse estado emocional dela. Então, a gente consegue buscar, né? Quando a gente tem domínio dos nossos estados emocionais, a gente começa a ter um controle, um autocontrole. E a gente já fez uma live sobre autocontrole. E o que isso tem a ver com eu dominar ou influenciar? Se eu tô percebendo que eu tô tentando dominar uma situação, né? Aí entra a autoconsciência. Como é que eu tento dominar? Qual que é a postura que eu tenho? Que gatilho emocional, que estado emocional que eu tô usando, né? O de raiva. E muitas vezes é necessário. A gente não tem estado emocional. Tô empolgada hoje, hein, gente? Não tem estado emocional bom ou ruim. Tem aquele necessário no momento, né? Numa relação de pai e filho, tem momento que você tem que falar mais sério. Tem momento que a raiva vai ser necessário. Tem momento que a alegria é necessário. Tem momento que
a tristeza vai ser necessária, né? Então, tudo tem o seu momento. E quando a gente entende isso, você tem controle do seu estado emocional, você para com esse jogo do ganha-ganha, né? Que é você tentar dominar a outra pessoa. Então, quando você quiser mudar o seu estado emocional, ative o seu gatilho mental. Comece a identificar quais são os seus gatilhos mentais para aquele estado. Se você encontrou com uma pessoa e essa pessoa mexe com você de alguma maneira, tá? Seja para positivamente ou negativamente. Se você não trabalhar isso, toda vez que você se encontrar com aquela pessoa, você vai acionar um gatilho emocional que vai mudar o seu estado emocional. E quando você sabe disso, quando você tem consciência e autocontrole disso, você consegue mudar essa situação. Você consegue mudar o seu comportamento e você consegue mudar a sua energia e a sua percepção em relação àquela pessoa. Tá? Então é muito importante quando a gente consegue identificar os nossos gatilhos, os nossos estados emocionais, os nossos gatilhos emocionais, para a gente parar de tentar dominar situações, de influenciar mais as pessoas do que dominar, tá? Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Música. Sabe aquela música que você escuta e ela te muda a sua energia? Te coloca para cima, te dá uma energia incrível, te traz mais alegria, né? Boas lembranças. E o contrário também acontece. Então, músicas, palavras, coisas que você fala, né? Palavras que você usa. As pessoas que falam só de coisas tristes, filmes que você assiste, né? Se você quer ver filme, quer chorar, vai ver filme de drama. Olha como você sai de um drama quando você assiste um filme dramático, né? E formas de expressão, imagens que te remetem a algum tipo de emoção, algum estado emocional. Como que a gente pode mudar o nosso comportamento e a gente pode mudar a situação que a gente está e influenciar outras pessoas. E talvez, se você tá com aquele estado emocional, porque tudo, gente, tudo é uma questão de energia. Já viu quando você não se sente bem perto de uma pessoa, quando você fala assim, nossa, a pessoa estava tão carregada que eu fiquei mal. O que é isso? Ela acionou um gatilho emocional em você, né? A sua mente buscou aquilo, ela percebeu aquilo. E quando você vê, você acaba ficando do mesmo jeito que aquela pessoa estava. E ela te leva, ela influencia você de uma certa maneira. Isso é influenciar. Ela não precisa falar nada. Tem gente que fala, né? Mas não precisa falar. Ela vai te influenciar, né? Cheiros também, né, Marcos Paulo, que te remetem a um estado emocional que você deseja. Então, gente, começa a usar isso na vida de vocês. Começa a usar ter esse tipo de percepção. Coloque cheiro na sua casa que vão te trazer coisa boa, né? Num relacionamento, por exemplo. Comece a perceber o que está te dominando e o que está te fazendo dominar os outros, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui, né? Eu anotei aqui alguns gatilhos mentais para vocês buscarem aí, ver se isso acontece com vocês. Tá tudo bem aí, gente? Eu hoje tô empolgadíssima, tô falando, tô num gatilho emocional aqui, só pra cima. Não, tá tudo certo. Quando você tá com raiva, né? O que a gente faz?
dá soco, você começa a falar mais assim, né? Você fala com uma voz mais firme, né? Tem gente que até o pulso fica mais, bate mais rápido, né? Seu coração bate mais rápido. As pessoas ficam mais agitadas, andam mais pela casa, né? Se perdem mais, não sabe mais o que está fazendo, o que está pensando, respira de forma mais rápida. Isso são gatilhos emocionais. Aí como que eu mudo essa situação? Como que eu vou ter mais controle? Se eu quero mudar, eu faço o contrário. Se eu tô muito ofegante, eu vou parar o quê? Respira fundo. Lembra que a gente falou da amígdala cerebral? Respira fundo, conta até 10, funciona. Porque é o tempo que a sua mente precisa para acionar, né, o sistema, né, a sua amígdala cerebral para mudar o seu estado emocional. Então respira fundo, vai baixando a sua frequência, respira com mais calma e aí você começa a mudar o seu estado emocional de raiva, né, para tranquilidade, para calma. Quando você tá muito alegre, né? Você só pensa em coisa boa, você canta, você se cuida, você ouve músicas alto astral, músicas mais animadas, né? Quando você quer se concentrar, o que você faz? Faz uma meditação, você pode colocar uma música que vai acalmar mais a sua mente, ou você vai ler um trecho ou pensar em algo que vai te trazer aquela concentração. Vai para um determinado lugar, um lugar mais tranquilo. Tudo isso, gente, são gatilhos que a gente busca. É o que me faz bem. É aquilo que eu sei que vai me levar para aquele estado que eu quero. Tá? E isso a gente faz tanto com a gente quanto para as outras pessoas. Ok? Bom, então vamos lá. Acabando aqui, tem mais 15 minutinhos, hein? Então, gente, uma coisa importante, quando a gente tem consciência disso, e eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que é muito polêmica, mas que faz todo sentido. As pessoas não te incomodam, você se sente incomodado, porque você consegue mudar toda e qualquer situação que você quiser, acionando seus gatilhos emocionais, né? Então, se você quiser alimentar uma situação, você alimenta, pensando nela. Tudo é uma questão de foco. Aquilo que você foca vai expandir. Então, as coisas não te incomodam, as pessoas não te incomodam. Então, eu ouvi muito essa semana: ah, mas fulano me incomoda. Ah, mas fulano não faz isso. Mas fulano não faz aquilo. Porque fulano não faz aquilo. Tudo desculpa. Isso é desculpa para que você... É uma fuga, tá? O que a gente faz quando a gente coloca a responsabilidade daquilo que está acontecendo no outro? Ah, mas é um fato. Isso está acontecendo. Mas olha só. Para cada situação que você tem na sua vida... Você tem milhares de opções para você escolher em como mudar essa situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já fui de reclamar muito no trânsito, de xingar, de falar sozinha, né? E se você leva uma fechada no trânsito, que isso é normal, eu tô falando que é uma situação normal de acontecer. Você tem milhares de opções para você escolher fazer naquele momento, para você escolher agir. Você pode xingar outra pessoa, você pode meter a mão na buzina, né? Você pode parar a outra pessoa e discutir com ela no trânsito. Ou você pode mudar a música, você pode cantar e largar para lá, né? Você pode simplesmente parar e falar para você: ah, deixa pra lá, ela que tá com problema, né? Você pode falar naquilo o dia inteiro, ou você pode escolher
esquecer aquela situação. Então, quanta coisa, o que depende, existem duas coisas, aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. O que a gente não controla, o que está externo a gente, aquilo que a gente não tem controle, a gente não consegue mudar. Então, muitas vezes a gente quer mudar uma situação que foge ao nosso controle. Eu quero mudar o outro. Mas eu não falei que o outro é uma outra alma humana, com outras características, com outra percepção das coisas, com outras ideias, com outros pensamentos, com outros valores, com outros princípios. E aí você vai querer mudar o outro, muda você. O que você pode fazer? Que gatilho emocional, que estado emocional você pode ativar em você para mudar aquela situação? Se você tem um funcionário que chega atrasado todos os dias, o que você vai fazer? Você vai se aborrecer todos os dias com o funcionário, ou se você é chefe de alguma seção, se você gerencia alguma coisa, você vai brigar todos os dias porque aquela pessoa chega atrasada? Ou você vai fazer alguma coisa para que ela se conscientize e pare de chegar atrasada? Isso você tem controle. Agora, dela você não vai ter controle. Você não pode ir lá e mudar, ir lá na casa dela todo dia de manhã antes do trabalho e acordar ela num determinado horário e levar ela para o trabalho para ela poder chegar cedo. Mas se ela chega atrasado todo dia, você pode tomar medidas, tipo assim, tem alguma tarefa que ninguém gosta de fazer? Quem chegar atrasado vai, sei lá, vai fazer a faxina, vai fazer o café se a pessoa não gosta, ou vai ficar até mais tarde. Quem chega na hora vai sair 5 minutos mais cedo, isso é obrigação chegar na hora, mas quem chegar atrasado vai ficar 10 minutos depois. Isso você tem controle. Essa situação você pode mudar para quê? Para que a pessoa se conscientize e ela não faça aquilo de novo. Isso é influenciar o outro. Agora, se você entra numa situação de domínio, eu tenho domínio da situação, eu mando aqui, vai chegar a hora que eu quero, vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, você está criando resistência. E você não vai conseguir nada daquela maneira. Quem tem filhos, isso é essencial. Se existe alguma situação para você, se você quer criar uma situação de harmonia, não crie resistência. Você não tem que ser a favor, né? Mas você tem que ensinar, você tem que influenciá-la de alguma maneira. Então as pessoas não te incomodam, você se sente incomodado, porque você tem um domínio sobre você e você pode mudar a situação para você não muda para o outro, mas você muda para você. E isso, quando a gente consegue fazer isso, gente, é fantástico, é excepcional, né? Eu tenho feito isso praticamente todos os dias. Então, assim, coisas que me deixavam completamente aborrecidas, hoje não me aborrecem mais, porque eu me aborrecia com a situação. Não era a situação que estava me aborrecendo, era eu que estava me sentindo aborrecida. E quando eu entendi que eu mudando, eu mudava toda a situação ao meu redor, foi mágico, tá? Mágico. Isso é você influenciar, tá? Então mantenha o foco, gente, naquilo que depende de você. O que não depende de você, você não tem controle, você não pode mudar. Quando a gente foca naquilo que depende, né, no que interessa, no que é importante, você encontra a solução. Mas se você está focando naquilo que te incomoda, naquilo que não é importante para você, naquilo que está externo, que você não tem controle sobre aquilo, você vai se sentir cada vez mais incomodado. E você vai acionar seus gatilhos emocionais, você vai entrar em estados emocionais que você não quer, né? E aí entra no jogo aquela situação aí que te domina. Você perde o controle sobre você e você é dominado, né?
Você é dominado, ao passo que você pode se influenciar. Você pode influenciar os outros e influenciar você mesmo. E aí, quando você tá focando naquilo que não importa, naquilo que tá externo, você tá criando problemas emocionais para você. Você tá perdendo qualidade de vida, você tá gastando a sua energia. E isso não vai te levar em direção àquilo que você quer, né? Então, comece a pensar no que é mais cômodo. Normalmente, a gente vai pela situação que é mais cômoda, que é culpar o outro, que é responsabilizar o outro. Ah, eu agi dessa maneira porque fulano fez isso, porque a outra situação, porque aconteceu aquilo. Você tira o foco de você. Só que o outro você não controla. E aí aquela situação não se resolve nunca, né? Aquele relacionamento não se resolve nunca, não vai ficar bem nunca. Não vai ser bom nunca. Porque é sempre o outro, nunca é você. Né? Então, você vai entrar na situação do ganha-ganha. Você vai querer sempre controlar e dominar aquela situação. Então, não coloque a responsabilidade no outro, mas assuma a responsabilidade que você tem o controle sobre você e que você pode mudar a situação para que ela fique da maneira que você quer. Tá? Então, gente, isso é livre-arbítrio. São as suas escolhas. Você pode escolher, né? Numa situação, você tem milhares de escolhas, milhares de atitudes que você pode tomar, milhares de comportamentos que você pode ter, milhares de coisas que você pode pensar, milhares de emoções que você pode ter e gatilhos que você pode acionar para mudar aquela situação, né? É isso aí, Aracélia. Tudo na vida tem o poder e a importância que nós lhe damos. Nós é que damos importância para as coisas, né? Depende daquilo que você acredita, de como você enxerga, do valor que você dá, né? Excelente frase, realmente. Então, gente, a grande questão é o seguinte: no livre-arbítrio, as suas escolhas, elas estão te aproximando ou te distanciando daquilo que você quer para você? De como você quer viver, da mudança que você quer, da transformação que você quer, da evolução que você quer para você, né? Como é que estão sendo as suas escolhas? Qual a opção que você está escolhendo dentre as milhares que você tem para cada situação que você vive? É controlar o outro, né? É amenizar a situação, é harmonizar a situação, né? Situações não podem virar desculpas para que o outro seja o culpado, né? Você que tem que mudar. É você que tem a capacidade de mudar a situação para você. O que o outro vai fazer vai ser reflexo. Ele vai fazer as escolhas dele. Mas não é você que muda. Você não controla o outro, você só controla você. Tá? Vamos lá. Tudo, a gente às vezes coloca dificuldade nas coisas, né? Mas tudo é difícil. Depende daquilo que você está comparando. Então, quantas vezes você pode estar falando assim, Jaqueline, você está falando isso, mas é muito difícil a gente mudar, né? Só que tudo na vida é difícil. Os problemas são difíceis até que a gente consiga resolvê-los. Vocês já perceberam isso? Quantas coisas vocês já passaram na vida de vocês e que hoje vocês tiram de letra? Exemplo simples, né? Uma criança, quando está aprendendo, acha muito difícil pegar a colher e aprendendo a comer, ela acha difícil pegar a colher, pegar a comida e colocar na boca. Aquilo é um problema para ela. A partir do momento que ela cria habilidades, que ela vai evoluindo, que ela vai melhorando, né, a sua coordenação motora, aquilo deixa de ser um problema. E na nossa vida é assim, da mesma forma. Os nossos problemas, eles determinam o tamanho que nós somos. Você é do tamanho do problema que você consegue resolver, né? Se tem um problema que você não consegue resolver, é ali que você vai evoluir, é ali que você vai aprender. Então, quando você se depara com uma situação em que você quer ter domínio,
dela, você tem que aprender com isso. Opa, instala ali o seu gatilho, né? Opa, eu tenho que parar, porque é aqui que eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender com isso aqui, com essa situação. Eu não tenho que dominar ninguém. Então, quando o problema que a gente tem, né, ele vai determinar o nosso grau de evolução. Em que degrau que eu tô, o tamanho que eu sou, a capacidade que eu tenho para resolver. E como que eu vou resolver um problema maior do que aquele que eu tenho capacidade? Aprendendo, evoluindo, mudando, né? Aprendendo mais sobre mim, conhecimento, desenvolvimento, evolução pessoal. E é assim que eu vou crescer. E a gente está aqui para isso, gente. Nós estamos aqui para evoluir. Porque senão, vocês vão ficar... Se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Né? Manter a situação do jeito que está é ficar para trás. Então, pensa bem quando vocês se depararem com uma situação que vocês estão querendo controlar. Vocês estão criando um problema emocional. E esse problema vocês conseguem tirar de letra. É só uma questão de pensar, de ser inteligente, de raciocinar, de colocar em prática, né? Isso que vocês aprendem aqui. Isso que vocês estão aprendendo aqui. Né? Então, quando você encara os seus problemas e as suas dificuldades, né? E tenta vencer esses problemas, tentar aprender como lidar com eles, eles acabam se tornando menores. E aí vai passar, você vai olhar para trás e falar assim, esse problema eu tiro de letra. Isso não é problema mais. Esse eu já sei resolver. E vão vir outros, porque os seus objetivos vão ser outros. E aí que você vai evoluir. Tá? Então o nosso problema define o nosso tamanho. A capacidade que a gente tem de resolver esses problemas. Então, gente, como que eu influencio as pessoas? Mudando os meus comportamentos, né? Sem entrar no jogo ganha-ganha. E para terminar, o exercício que eu falei para vocês. Eu vou dar uma sugestão para vocês identificarem quais são, né? Isso é importante, gente, eu já falei tudo, coloca no papel. Tem um caderno seu, é o seu diário de evolução pessoal. Né? Eu aprendi, eu tenho vários cadernos, eu aprendi que tudo eu tenho que anotar. Né? Eu tenho que entender ali, eu tenho o meu diário da minha evolução pessoal, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o que era um problema para mim que não é mais, o que eu aprendi e que eu posso reforçar agora. Então faça o seguinte, faz uma reflexão. Né? Quais são as dificuldades que você tem na sua vida? Quais são as dificuldades que hoje você encontra e que são problemas para você, que você está dando muita importância para aquilo e que está fazendo que trave a sua evolução? Escreve, coloca isso no papel. Né? O que tá te bloqueando? Quais são as emoções que você tem em relação àquelas dificuldades? O que você sente? Né? Anota o que você não tem controle. Eu não tenho controle quando eu falo de política. Eu não tenho controle quando eu falo de doença. Eu não tenho controle quando eu entro numa discussão por causa de horário. Eu não tenho controle e quando alguém me fecha no trânsito. Eu perco o controle. Anota tudo. E depois do lado, coloca uma solução. Qual que é a solução que eu tenho? O que eu tenho que fazer para melhorar aquilo ali? Né? Busque essa solução. Anota isso, porque isso vai ficar gravado. Você vai ver, você vai escrever e você vai ler depois, você vai ouvir, isso vai ficar gravado na sua mente. E você vai buscar, isso vai ser um gatilho para você melhorar. Então, se você tem hábito de discutir no trânsito, né, coloca, qual que é a solução? Toda vez, aí você determina uma solução para você. Toda vez que alguém me fechar no trânsito, eu vou cantar determinada música que vai me trazer alegria, eu não vou ligar. Eu vou pensar em algo bom, vou pensar num objetivo que eu tenho, vou pensar em algo que eu quero conquistar. Né? Esquece
Começa a mudar o seu comportamento. E aí você vai parar de querer dominar a situação, de ganhar, de ter controle da situação. E você vai se influenciar e você vai influenciar outra pessoa também, tá? Então essa é a minha sugestão. Faz esse exercício, depois me conta aqui nos comentários se você fez, que resultado teve. Se não quiser colocar nos comentários, me manda no direct, eu vou adorar saber, tá bom? Gente, o meu tempo tá acabando, né? Nem sei porquê, mas não caiu aqui. Então vou ter que encerrar, porque senão a live não vai ficar gravada, tá? E eu quero lembrar vocês que semana que vem tem o workshop da Lei da Atração Eu Mudo a Minha Vida e vai complementar muito isso que a gente falou aqui hoje. Não percam, convide as pessoas, eu tô preparando algo muito legal pra gente, vão ser 3 dias de estudo para vocês mudarem a vida de vocês. Não se iludam que não existe a lei da atração, que ela não funciona, porque funciona, tá? Não se iludam com isso e a gente consegue atrair tudo que a gente deseja para nossa vida, tá bom? Então espero vocês na segunda-feira às 20 horas no YouTube, Jaqueline Fan, né? Se inscrevam lá no meu site jaquelinefan.com e vocês vão receber o link direto no YouTube. Se não, vai lá no YouTube, eu vou estar ao vivo segunda, terça e quarta. Então a nossa live de quarta vai ser o último dia, porque semana que vem eu tô fazendo 1 ano de live toda quarta-feira, tá, gente? É comemoração por 1 ano que eu estou fazendo lives todas as quartas-feiras e que vocês estão aqui comigo, tá? Então tem gente que tá aqui toda quarta-feira desde que eu comecei. Eu sou muito grata por isso, por vocês me darem essa oportunidade de estudar, de me desenvolver, que isso tá sendo ótimo para mim e de ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande. Tem gente aqui, Andréia, beijo, obrigada por você estar aqui. Kessia, obrigada, que bom ter você aqui comigo. Bia, Marcos Paulo, a Jenice, Araceli, obrigada, a Ellen, todo mundo que participou aqui, né? A Silvânia que entrou, Fábio, gente, obrigada mais uma vez e não se esqueça, eu tô esperando vocês na segunda-feira, tá bom? Um beijo, me ajuda a divulgar, né? Compartilha com outras pessoas, fica ligado aqui que eu vou botar no story e essa semana fazer post todos os dias até o dia do workshop, tá bom? Taiane, beijo, obrigada, tá? Por você estar aqui. Tchau, tchau, gente. Beijo, fique com Deus. Ótimo restante de semana para vocês. Tchau, tchau.